Olá, gente. Eu demorei um pouco, mas hoje eu vou falar sobre a questão dos cortes de gasto que o Bolsonaro anunciou para as universidades, um corte de 30%, né, explicar um pouco dos, dos diversos erros, né, e dos diversos problemas que isso causa, entre outras questões que eu vou explicar aqui, que são questões estruturais que envolvem essa questão. O primeiro ponto que eu quero destacar é mostrar que isso não é uma novidade, quer dizer, que isso não é algo que me surpreende, algo que era completamente esperado, vindo de Bolsonaro, vindo dos bolsonaristas. Desde o início, a minha militância, meu ativismo político tem sido muito voltado a uma questão que eu sempre debati muito, essa questão do anti-intelectualismo pregado pelo bolsonarismo, pregado pelo Olavo de Carvalho, porque eles querem colocar uma visão de mundo que vai totalmente contrária aquilo que é a ciência, aquilo que é a história, aquilo que todas as ciências de modo geral nos mostram, nos explicam, todos os dados que temos, eles vão contrários a tudo isso, né? Ou seja, é uma agenda anti-intelectual, anticientífica, né? Justamente para poder fazer todo um programa de manipulação da massa. Então, para isso, é claro que eles perseguem, desde o começo eles perseguiam as ciências como um todo, a metodologia científica, os professores, as universidades e, de modo especial, as ciências humanas, né? Que é o que mostra, o que prova mais as mentiras deles. E principalmente a história, por quê? Porque eles querem resgatar o velho macartismo, né? O macartismo, para quem não sabe, foi um movimento que ocorreu nos Estados Unidos na década de 50, 60, em que houve uma enorme perseguição a professores, a intelectuais e a população de modo geral que se posicionava de forma crítica ao governo de alguma forma ou apresentava algo que era negativo à doutrina que o governo adotava, né? E houve uma perseguição em massa a esses grupos, a esses professores, e então havia demissões, havia prisões, enfim, várias formas de perseguição a essas pessoas, os acusando justamente de comunistas, de socialistas, da mesma forma como está ocorrendo hoje no Brasil. Isso é exatamente uma cópia disso. E justamente essa ideia, esse neoconservadorismo brasileiro, pregado aí por Olavo de Carvalho, né, tendo como carro-chefe, como colocado como grande intelectual do bolsonarismo, como guru do bolsonarismo, inclusive, Olavo de Carvalho prega justamente isso. Aliada a uma doutrina Monroe, né, que é uma doutrina em que o que o Brasil faz, o Brasil age de acordo com os interesses dos Estados Unidos, não com os interesses do Brasil, mas com os interesses que os Estados Unidos têm. Por isso essa aproximação com Israel, esse tipo de coisa, coisas que não tem nenhum tipo de vantagem econômica, política, ou seja lá de qual natureza for para o Brasil, que tem a ver com a, a forma como os Estados Unidos veem o mundo, a forma como lhes interessa, né? Então isso é um pouco da doutrina Monroe também. Então, dentro das universidades, né, se trabalha com dados, se trabalha com fontes fidedignas, se trabalha com uma visão também crítica, né, sobre as coisas. E é evidente que um governo como Bolsonaro, com enormes contradições e pregando uma série de mentiras, né, é claro que as universidades, que esse pensamento crítico incomoda o Bolsonaro, né? Então ele vai utilizar qualquer justificativa para poder fazer esses cortes que inviabilizam esses cursos, né? Porque já foi mostrado que esse corte de 30%, na verdade, que é quase um terço
do que é passado para as universidades, que já é muito pouco. É um ponto que eu quero colocar aqui, vou explicar aqui. Esse corte, ele inviabiliza diversos cursos. Não vão abrir novas vagas para esses cursos, justamente por conta desse corte. Por quê? Porque a gente já está no limite, né? Eu sou um estudante universitário, eu vejo isso na prática, né? A gente vê que o governo Temer já cortou bastante esses gastos. No geral, os gastos já eram pequenos para o Brasil e ficaram ainda menores com o Temer, e agora com essa redução de 30% do Bolsonaro, inviabiliza muitos cursos. Na prática, representa uma censura, né, a isso. Outro aspecto que eu queria colocar, que é também já pegando esse gancho da ideia da censura, que uma coisa mais expressa, né, dita pelo ministro da Educação, né, que foi anunciada, né, pelo Ministério da Educação, que foi cortes de bolsa de pesquisas, que ele diz com viés ideológico. Na verdade, coisas, né, que vão contrária àquilo que o bolsonarismo prega. Como eu disse, a maioria das coisas que o bolsonarismo prega, que o Olavo de Carvalho prega, que o Bolsonaro prega, são coisas completamente mentirosas. Que a história, que a filosofia, que a sociologia e outras diversas ciências provam que é mentira o que eles dizem. Então, qualquer coisa, qualquer tipo de pesquisa que mostre a realidade vai ser contrária àquilo que o Bolsonaro prega. Então, ele utiliza aqui uma mentira, né, uma ideia falsa, mentirosa, para poder justificar esses cortes nessas bolsas, né? Outra justificativa que o Bolsonaro utilizou dessa vez para os cortes, né, de 30% em todas as universidades federais, que foi desmentida pelo editorial do Estado de São Paulo, foi o seguinte: o Bolsonaro disse que as universidades públicas têm poucas pesquisas, que as pesquisas são feitas pela iniciativa privada, né? Então, o editorial, ele expressamente mostra que é uma mentira isso que o Bolsonaro disse. Então ele vai lá, primeiro ele diz que ele mostra lá os dados, né, que das 50 universidades mais ativas no plano científico, né, 36 são universidades federais, 7 são universidades públicas, 5 são institutos de pesquisas ligados ao governo federal, um instituto federal de ensino técnico, e apenas uma dessas 50 são da iniciativa privada. Apenas uma, ou seja, 2%, né? Afinal são as 50, das 50 mais ativas. Então, a produção científica no Brasil é extremamente ativa, mesmo com a pequenez, a quantidade mínima de gasto. Então a gente vê o esforço que tem os professores, que tem os estudantes dentro das universidades para produzirem. E olha o valor que o Bolsonaro dá a esses estudantes. Nenhum, né? Nenhum valor a esses estudantes e a esses professores, a esses pesquisadores que descobrem coisas incríveis aí em diversos setores, em diversas áreas, alguns inclusive ganhando premiações aí, sendo reconhecidos fora do país. Então vamos para outra questão, né? A questão do repasse que é dado. Vamos ver aqui a quantidade de repasse, como é pequena. Dos 39 países que foram anunciados os dados sobre esse repasse, o Brasil ficou em último lugar, é o país que menos investe no ensino superior. Olha aqui, o país investe apenas 3.720 dólares por aluno por ano. Está atrás de todos os outros países, né? O Instituto aqui, Oxfam, né? Ele disse que essa decisão ela é extremamente estúpida, ridícula, né? Porque os gastos que dessas universidades, o repasse que o governo federal passa para essas universidades já é absurdamente pequeno, como foi mostrado aqui, o menor entre vários países, inclusive
países bem mais pobres, né, que o Brasil. E além disso, né, esses cortes eles prejudicam muito, justamente porque essas universidades públicas concentram o maior número de pesquisas, são as universidades mais produtivas do país, como foi colocado aqui nesses dados que foram disponibilizados aqui por esse editorial do estado de São Paulo. Então foi provado aí o quão mentiroso é esse Bolsonaro e o que são esses bolsonaristas, né? Então, gente, eu espero que vocês curtam esse vídeo, que vocês compartilhem, que vocês comentem, porque esse é um assunto extremamente importante, não pode ser ignorado, né? Como foi dito aqui, já estão sendo preparadas manifestações para isso. Fiquei muito feliz em saber disso, né? Vai ser no dia 15 de maio, né? Daqui a 10 dias. Manifestação e paralisação nacional dos estudantes e dos professores, né? A gente pede também que a sociedade como um todo se mobilize em relação a isso, porque isso afeta toda a sociedade, tá? Toda a produção científica, a produção intelectual do nosso país, toda a capacidade que o país vai ter de se desenvolver socialmente, economicamente, por conta dessas pesquisas. Então, vamos participar, vamos ajudar, vamos colaborar, vamos ser mais ativos, vamos participar aí dessa paralisação, dessa manifestação dia 15 de maio, vamos apoiar isso contra esse corte, mais um corte absurdo que o governo Bolsonaro anuncia. Um governo sem o mínimo de compromisso com a educação do país. Obrigado a todos e até mais. Olá, gente.